em destaque. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque. Hoje nós vamos falar sobre lideranças na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo, a OAB-ES. A Ordem passou por uma recente eleição que traz agora, inclusive, fatos inéditos, como, por exemplo, a liderança, a presidência, através de uma advogada. E a gente já está, inclusive, trazendo outras repercussões depois dessa eleição, agora aqui com a nossa convidada, doutora Kelly Andrade, que é a presidente eleita da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo, a quem a gente agradece muito a presença. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Que bom recebê-la aqui, inclusive para um novo momento, de uma liderança, como eu já disse, de um papel tão importante dentro da estrutura da Ordem. Que representatividade isso traz na sua leitura? Nossa, mas é gigantesca, viu? São 92 anos de história da OAB Espírito Santo. É quase um século em que tivemos presidentes homens, tanto na OAB Espírito Santo quanto na Caixa de Assistência vinculada à OAB do Espírito Santo. Então, nós nunca tivemos presidentes mulheres, tanto na OAB como na Caixa de Assistência. Sim. E realmente veio de uma luta, um trabalho que nós fizemos com afinco durante anos. A nossa presidente eleita, Érica Neves, já vinha trabalhando a candidatura há muitos anos, sacrificando seus projetos pessoais, tempo de qualidade com a família, até a sua vida profissional mesmo, para poder realmente buscar alcançar esse objetivo, que era presidir a OAB e trazer uma visão diferente de gestão para a advocacia. Que bom, exatamente por isso, um momento tão importante. Inclusive, a presidente Érica Neves já foi entrevistada pelo nosso jornalismo, tem aí palavras importantes a transmitir. Hoje a gente está conversando com a doutora Kelly, inclusive até para também poder ouvir pelas suas palavras esse período, que foi a campanha recentemente terminada, inclusive, e até com esse resultado importantíssimo histórico, mas pelo menos uma leitura breve de como foi, porque acredito que é um momento de ouvir tantas demandas, apresentar projetos. Na sua própria rotina, acredito que também tenha sido um novo momento, doutora? Totalmente, Atualmente eu estou presidente da OAB de Cariacica ainda, Então já estive à frente de um órgão da OAB, que é uma subseção da OAB, E agora estarei à frente da Caixa de Assistência, que também é um órgão da OAB. Nós sabemos que a gestão de uma empresa requer uma habilidade, mas a diferença para uma gestão feminina é uma gestão humanizada, Nós experimentamos isso na OAB de Cariacica. A gente tem essa característica peculiar de cuidado, Então, sempre foi um objetivo meu cuidar da advocacia. Fiz isso na gestão à frente da OAB Cariacica e vou fazer agora na Caixa de Assistência, que tem um papel principal, primordial, que é o cuidado com o advogado. E essa diferença é importante de esclarecer, porque muitos não entendem muito bem como é que funciona a Caixa de Assistência, que é eleita na mesma chapa da OAB Espírito Santo, Mesmo sendo uma entidade autônoma, com autonomia administrativa, financeira, de gestão, um outro CNPJ, um quadro próprio de funcionários, um regimento diferente, mas está relacionada à OAB. Para que serve, como funciona? Claro, essa é a nossa prioridade, E até apresentar para quem não é do mundo, não está ligado diretamente à Ordem, porque o trabalho bem executado pela Ordem, pelos advogados, resulta numa sociedade, inclusive, muito melhor. Perfeito. E é isso mesmo. A OAB ela tem essa função de cuidar do profissional advogado, enquanto a Caixa de Assistência ela cuida da pessoa do advogado. Então, são viés diferentes, mas ambos voltados para o público de advogado. E, de fato, a OAB ela é um órgão de classe sui generis, assim que o STF definiu ela. Eu também sou contabilista, ligada ao CRC, Nós temos aí vários órgãos de classe, o CRM, por exemplo, o CRO, o CREF, vários órgãos de classe. O que diferencia a OAB desses demais órgãos de classe? Porque a OAB ela tem uma função constitucional. Ela é prevista na Constituição Federal como um órgão que tem uma função social. Tanto que ela fiscaliza
contratos públicos, questões públicas, a OAB se envolve diretamente, relacionada à política, à sociedade. Ela contribui também, devolvendo para a sociedade vários serviços, né? Na gestão da OAB de Cariacica, por exemplo, durante o meu mandato, eu fiz mais de 20 ações sociais nas comunidades carentes de Cariacica. A OAB quem fez. Então, não é nossa função principal, né, como órgão de classe, mas é nossa função também prevista constitucionalmente e também tão importante quanto a institucional, né? A voltada para a classe. Então, não é olhar para dentro da classe somente, é olhar para fora, para a sociedade. E assim ajudamos lá inúmeras dezenas, centenas de cidadãos de Cariacica que tiveram serviços, né, recebidos de carteira de identidade, trabalho, né, exame de vista, área de saúde completa, tudo que nós promovemos em ações sociais, devolvendo para a sociedade um pouco de cidadania, né? Questões sensíveis, por exemplo, um rotativo da cidade que estava andando mal, que a gente via que não estava sendo executado de acordo com o contrato previsto com o município, né? Instalamos uma comissão que eu presidi na época, antes de ser presidente da OAB de Cariacica, eu presidi a comissão de avaliação do rotativo. Então, o contrato foi denunciado e foi rompido o contrato com a empresa contratada, em razão de nós verificarmos vícios no contrato. Então, o papel da OAB é também cuidar da sociedade. Então, muitos não entendem por que a OAB está em tudo, né? Por exemplo, amanhã vai ter, no cartório eleitoral de Cariacica, uma recontagem dos votos da última eleição. E no despacho do juiz que convoca as autoridades a participarem desse ato, convoca a OAB, convoca o Ministério Público, obrigatoriamente. Porque a OAB ela tem que estar, sim, fiscalizando, né, as questões que envolvem o Estado Democrático de Direito. Então, ela é um órgão de classe sui generis razão disso, de atender não somente para dentro a classe, mas também atender a sociedade. Eu acho que é relevante a gente conhecer esse papel, né? A doutora Kelly está trazendo experiência própria, mas isso se reflete, né, nas outras subseções. A gente quer que se reflita também, né, esse papel de induzir, pelo menos, não é a responsabilidade, mas induzir a cidadania. Perfeito. Porque uma carteira de identidade que falta a uma pessoa, falta a ela muita coisa. A partir disso, que parece pequeno, porque a gente está acostumado, muitos podem ter acesso facilmente já há muito tempo, mas outros que ainda não têm, às vezes falta acesso até a serviço público, né, a um emprego melhor, quem sabe. Ou seja, há uma porta que se abre quando a cidadania chega, mesmo quando a gente considera, ou muitos considerariam que é algo menor, mas não, faz toda a relevância e toda a diferença. Toda, conferir dignidade para as pessoas, né? Quando a gente fala de direitos humanos, nós comemoramos ontem, né, essa semana agora, o dia dos direitos humanos, atrela-se muito direitos humanos à condição do preso, como se os direitos humanos só servissem para as pessoas, os reeducandos, né? As pessoas que estão no sistema prisional. E, na verdade, não é isso, né? Direitos humanos envolvem a saúde também, a educação, a cidadania, como você mencionou. Então, é muito bom a gente ter um trabalho que entregue para a sociedade mais dignidade e que defenda os direitos humanos da sociedade. E ela é que vai cuidar, então, da CAAS, né? A Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo. Você falou até que cuida da pessoa, né, do profissional. Perfeito. Mas como é que é esse cuidado? É um cuidado, assim, geral. A gente tem nutricionista, psicólogo, atividades esportivas, inclusão digital, tudo gratuitamente oferecido ao advogado. Então, são serviços que cuidam da pessoa do advogado. Estou com um problema e preciso de um psicólogo gratuito. Não tenho. A CAAS, ela oferece, a Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo, né, que é a CAAS, ela oferece, então, um psicólogo gratuito para o advogado. Nutricionista, do mesmo modo. Eu estou precisando de praticar esportes, né, porque a saúde física afeta também a saúde mental, né? E a CAAS oferece dezenas de modalidades esportivas para os advogados, inclusive com campeonatos estaduais, regionais e também nacionais, até internacionais de advogados, né? Temos lá, por exemplo, na minha região, que é a região de Cariacica, 4 esportes praticados por advogados hoje, né? 4 grupos de esportes, né? Eu ofereço corrida de rua para advogados todo sábado na Orla de Cariacica, que é gratuito, um grupo de corrida. Que ficou muito bonita. Ficou muito bonita e estamos aproveitando bastante, né? No grupo de corrida. Temos o futebol feminino e masculino. Eu faço parte do futebol feminino, inclusive. Dou umas caneladas. Se entregou, mas sei da importância da gente praticar uma atividade esportiva, né? Até para a saúde, para a saúde mental também,
em razão da pressão que a gente tem todos os dias, o estresse diário, né, da advocacia, que é defender um direito de outrem. Então, é uma grande responsabilidade que nós temos, né? E isso muitas vezes afeta a saúde mental do profissional. E o esporte é uma válvula de escape também, como forma de tratamento, né, e contribuição para a saúde mental. Temos Sim. a natação e também o futevôlei lá na nossa região. E o handball, são 5. Então, cada região, cada cidade, ela disponibiliza esportes gratuitos para os advogados. Mas não só isso. A inclusão digital também é um benefício que faz parte, aprimora a pessoa do advogado, não só o profissional. Eu tenho um exemplo que eu estabeleci lá em Cariacica mesmo, na OAB de Cariacica, na minha gestão. Era um sonho particular meu, pegar os advogados idosos que estavam sendo excluídos do mercado de trabalho por não saberem usar o digital e quebrar o bloqueio tecnológico que eles têm, para que eles pudessem ser reinseridos na advocacia. Que excelente. E aí nós montamos um laboratório de inclusão digital, que me lembra muito a sala de datilografia que a gente tinha lá atrás. Que é a professorinha lá na frente e os alunos datilografando. Aqui o laboratório de inclusão são vários guichês, né, com computadores, em que os alunos, eles sentam ali e tem uma aula com o professor ensinando a usar o processo eletrônico. Por quê, Fábio? Durante muitos anos, a vida inteira, nós tivemos processos físicos no judiciário, de papel. O famoso processo de papel. Isso. E de alguns anos para cá, foi uma orientação do próprio CNJ, né? Uma tendência nacional, internacional, de termos processos eletrônicos. Então, acabaram, os processos estão quase finalizando agora no nosso judiciário. Os processos de papel, todos eles já ficaram virtuais. E tem que peticionar virtualmente, protocolar virtualmente, recorrer virtualmente, acessar os autos, tudo virtualmente. E para advogados mais idosos, isso é um grande desafio. Com certeza. Eu percebi que eles estavam sendo excluídos da advocacia, porque não sabiam usar. Tinha que pedir favor para um, protocolo para mim, porque eles sabem escrever. E muito bem, tem muita experiência, muita bagagem, né? Muita competência técnica, mas a ferramenta, operar o sistema eletrônico, que é uma tecnologia para eles, e há um bloqueio natural da idade, da geração, né? Era quase impossível. Então, muitos aposentaram, mudaram, inclusive, da nossa cidade, saíram da nossa região, né? Abandonaram a advocacia. E aquilo ali sempre me angustiou muito, de ver que aqueles grandes nomes da advocacia da nossa região estavam ficando excluídos da advocacia em razão daquilo que veio para incluir, que é o processo eletrônico, não para excluir, né? Bem lembrado. E aí nós montamos o laboratório e passamos a dar treinamento para os advogados 50 a mais. E é um treinamento mais tranquilo, mais lento, no ritmo deles, respeitando os limites, né, as condições. Mas ao final de 3 meses, todos sabem protocolar a petição, manusear o sistema, né, usar o programa. Faltava orientação, né? E vê-los depondo sobre isso, da importância. Olha, eu estava desistindo da advocacia e agora eu me animei a ser advogada de novo, porque eu aprendi a usar. Então, essa inclusão digital também, ela faz parte dos serviços da Caixa Assistência. Auxílio fatalidade, quando falece, funeral também, auxílio emergencial em caso de violência doméstica, advogadas que sofrem violência doméstica, que estão impedidas de trabalhar em razão disso, tem também um auxílio. Emergencial em caso de enchentes, como tínhamos Mimoso, também são concedidos. Então, os benefícios para o advogado, né? Temos assistente social lá nos quadros da Caixa Assistência. Então, é um grande corpo voltado para o cuidado com a pessoa do advogado. Em todo o estado. Em todo o estado. Okay. E é isso que a gente quer entender, nesse papel, essa relevância, iniciativas que, inclusive, fico surpreso com essa questão, né, do peticionamento, né, do processo eletrônico. Sim. Para advogados 50 a mais, importantíssimo. Sim. Fiquei encantado já. Parabéns, de antemão. Mas a gente só vai para o nosso intervalo, porque ainda a nossa conversa vai trazer mais esclarecimentos sobre todo esse papel e a liderança feminina, inclusive, que a gente está vendo na OAB Espírito Santo, a partir da chegada da doutora Kelly, por exemplo, na CAAS. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque, a gente continua a conversa com a nossa convidada desta edição, doutora Kelly Andrade, que é a presidente eleita do CAAS, a Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo, da CAAS. Inclusive, traz aqui para a gente, né, um compartilhamento de uma experiência brilhante na OAB, né, na subseção de Cariacica, e traz também agora essa experiência para esse momento na CAAS, que a gente já entendeu a relevância de ter nessa proximidade com os advogados do Estado, através, claro, da nova eleição também que aconteceu para a OAB, né, na sua presidência, agora eleita a advogada Érica Neves,
que vai então também trazer um outro trabalho de liderança histórico, inclusive a eleição das duas, que a gente tem aqui o prazer de receber hoje na pessoa da doutora Kelly, com essa experiência enorme. E, doutora, até para a gente ter essa dimensão da OAB no Estado, né? Quantos advogados estão inseridos na ordem atualmente? Em torno de 28 mil advogados ativos. 28 mil ativos. A inscrição na OAB já passou de 42 mil. Mas tem aqueles falecidos, licenciados, que se suspendem a OAB, enfim. Ativos em torno de 28 mil. Inclusive, essa eleição, a última, foi com maior adesão em toda a história da OAB. Foi a primeira eleição online. Ah, que legal. Moderno também, né? É, também, importante. Modernizado, aliás, né? Sim. Gera comodidade, economia. E foi uma eleição bem tranquila. Passou bastante segurança, sempre há muita suspeita, não tem risco de manipulação, de alterarem o resultado, porque é eletrônico, é online, né? Mas há muita transparência nesse sentido, né? O próprio Conselho Federal de Brasília, da OAB, ele audita as empresas e cadastra aquelas de confiança. Então, nós temos que contratar essas empresas que são auditadas previamente e credenciadas previamente, né? E elas dão autonomia para as chapas também nomearem técnicos, especialistas também em informação, em TI, em tecnologia. E, então, há todo um trabalho de transparência em torno disso. E foi a primeira eleição online, deu muito certo. Que bom. Bem, e mostra, né, como que a própria ordem está antenada, né, até para agregar mais a presença, a opinião, a participação dos que estão inseridos nela, nos advogados inseridos na ordem. Eu acho que isso também é muito relevante, como a gente entendeu até ali no finalzinho do outro bloco, doutora, né? É presença estadual, né? Por isso essa relevância também tão importante. Sim, todo o estado, de norte a sul do estado. Nós temos 78 cidades, né? Tem algumas mais próximas e tem algumas mais distantes. Eu estive, por exemplo, em Mucurici, que dizem que é a cidade mais longe da Grande Vitória, né? Uma cidade linda, com um balneário bonito, né? Enfim. O balneário de Mucurici é famoso, né? Conheci os advogados de lá, nunca tinha ido, fui em razão da campanha, né? E chegando lá eu percebi que os benefícios que a advocacia da Grande Vitória recebem, como devolução, aquilo que é uma retribuição, né, do que é pago pela anuidade, não chega em Mucurici. Não chega em Ponto Belo, não chega em Montanha, Pinheiros, enfim. Não chega no sul também, Muqui, Mimoso, né, enfim. Então, rodando o estado, durante a campanha, identificamos quais eram os grandes problemas, né, de entrega de benefícios, porque na Grande Vitória, hoje, os advogados recebem muito mais benefícios do que aqueles de fora da capital. Então, não há uma isonomia, uma igualdade de tratamento, e todos pagam a mesma anuidade. Então, observamos essa grande falha que nós nos comprometemos em corrigir na nossa gestão, de levar realmente os benefícios da Caixa Assistência para todas as cidades onde tiver demanda. Então, onde tem advogado, independente de qual cidade seja, vai ter Caixa Assistência levando benefícios, assim como nós temos aqui na Grande Vitória. Essa gestão começa quando? A sua participação na liderança e presidência da Caixa? 1º de janeiro, né? Primeiro logo? Logo após o Réveillon. 1º de janeiro é feriado, né, nacional, mas no dia 2 de janeiro estaremos lá na Caixa Assistência já, iniciando os trabalhos. Já iniciamos a transição, conhecendo as contas, né? Okay. Como funciona a empresa, que a CAIS é uma empresa, né? Inclusive com orçamento maior do que muitos municípios do estado do Espírito Santo. Então, assim, é uma grande responsabilidade lidar com esse orçamento, né? Imagino. E saber administrar de forma eficiente para que realmente ele seja devolvido para a advocacia como deve ser. Você falou dos trabalhos, né, que a CAIS ela mantém e vai agregando, né, para os advogados. Fiquei pensando muito também numa função de integração entre a própria classe através daí. Essa integração porque, por exemplo, né, para quem está de fora, pode observar, não, mas o advogado é concorrente do outro, né? E acho que isso quebra esse paradigma também, né? Esse trabalho, igual você falou, de grupos, né, que se reúnem para práticas esportivas, por exemplo. Então, isso vai também, acredito que agrega bastante para a vivência entre os advogados do Estado? Então, quebra muito mesmo. Toda vez que a gente consegue reunir advogados em torno de um propósito, a gente promove a união, né? Isso fortalece a classe, diminui esse espírito de concorrência, né? A gente sabe que nós temos muitos advogados no Estado, como em todo o Brasil e em todo o mundo. O Brasil é o país do mundo que mais tem advogados. Nós sabemos que, talvez naturalmente, haja um espírito de concorrência, quando na verdade não deve existir. Por isso. Porque assim como há um número de advogados grande, há um número de demandas muito maior. Então tem espaço para todos, né? E certamente esse trabalho de reunião em torno de um propósito, ele promove a união e fortalece a classe. Na OAB, por exemplo, existem as comissões temáticas
direito de família, tributário, consumidor. E todos os advogados que atuam nessas áreas se reúnem ali, se conhecem, reconhecem, fazem parcerias, network, criam relação. E isso é muito bom para a classe. Já na Caixa Assistência acontece, por exemplo, nas atividades esportivas, né? O time ele se torna uma família. A gente viaja junto, compete junto, né? Briga pelo mesmo propósito, né? Todo mundo quer ser vencedor, Por né? Isso. E de uma maneira saudável, claro. É de maneira saudável. E isso realmente promove muita união e integração, sim, da classe. Porque a gente quer realmente ampliar essas modalidades esportivas, né? Hoje eu já consegui identificar na transição que tem algumas modalidades que não tem um quórum mínimo e um custo muito alto. Então, vou ter que fazer uma gestão a fim de adequar e tratar com eficiência e responsabilidade os recursos da Caixa Assistência. Tem modalidades que poderiam ser melhor aproveitadas, né? Que hoje não são tão bem aproveitadas. Uhum. Então, o olhar do gestor, ele não pode ser um olhar político. Entendo. E parece até que é um conflito, né? Porque nós somos eleitos politicamente, por meio de uma eleição. Compreendo. Por um voto. Então, nós somos políticos, né? Somos candidatos, somos eleitas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você assume a gestão, você meio que tem que permitir que a gestora fale mais do que a política. Porque realmente tem que ter uma responsabilidade e uma gestão eficiente. Porque só assim a classe vai ter o benefício que ela merece ter. Quando gasta-se muito com o que não deveria, por exemplo, deixa de investir no que é importante investir, o que é necessário investir, né? É isso. Nosso tempo está se esgotando, mas a sua palavra agora, dessa última frase, mostra muita maturidade, doutor. Então, assim, não sou advogado, né, não estou inserido na ordem, mas vejo que vai ser algo que vai contornar suas decisões, seus trabalhos, né? Essa questão de ética e transparência, que, como as suas palavras revelam, né, a importância que tem disso dentro de um ambiente muito importante, não só pelo volume financeiro, mas também por todas as vidas que estão envolvidas ali, né? Acho que é muito importante. É isso mesmo. Nada que façamos em qualquer profissão, em qualquer ambiente, em qualquer projeto, tem importância ou valor se não for em prol da pessoa humana. E é isso, né? Se você estiver fazendo o seu trabalho hoje, na sua função onde você está, né? Entrevistando como jornalista, repórter, enfim. Se você não tiver um propósito superior àquela função, aquele cargo, né? Propósito. É um propósito. Uhum. E acho que em tudo que a gente faz é assim. Na advocacia, como gestora de instituição, né, da OAB, como representante de classe, tudo que a gente faz, se não for voltado para a pessoa humana, não tem importância, não tem por que fazer. E quando a gente tem esse olhar realmente de propósito, a gente sabe que a gente vence os desafios, supera os desafios, né? Porque o nosso foco é muito específico, né? E há uma determinação em alcançar aquele objetivo, né? De servir o propósito. Então, assim, meu mandato na CAIGS certamente será voltado para isso. Para o propósito de servir com qualidade, de servir de forma humanizada, de acolher o advogado e permitir que ele tenha uma qualidade de vida e um bem-estar que ele precisa para desenvolver bem seu trabalho como profissional. Excelente, que bom. Palavras essas que mostram a você também a importância da gente trazer a doutora Kelly para nos explicar isso ainda melhor. Agradeço e antemão, claro, antes da sua posse, parabéns pela eleição. Obrigada. Que combinou num belíssimo trabalho, a gente vai acompanhar daqui para frente também. Obrigada. Que bom. E a gente também agradece a você, a sua audiência conosco nessa conversa com a doutora Kelly Andrade, mas claro, o convite para acompanhar sempre o nosso Em Destaque, com a gente trazendo aqui informações importantes e tão esclarecedoras como foi essa conversa. Obrigado a você e até a próxima edição. Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.